Bem, vamos dar continuidade. Vamos agora para o tópico 5.4. Esse tópico, na verdade, vai tratar de algumas forças especiais. Eu cito aqui, por exemplo, a força gravitacional, a força normal, a força de atrito, a força de tração, que nós vamos, na verdade, falar um pouquinho delas, né? Lembrando que elas não representam nenhuma interação fundamental, né? Elas são forças que vão aparecer na formulação da segunda lei de Newton na hora da solução dos problemas, então a gente precisa aqui falar um pouquinho do mecanismo de atuação delas, né? Como é que funciona para a gente poder ter uma percepção vetorial, né, de direção, sentido e magnitude para essas forças, tá? Então, como você já deve ter percebido, né? Então a segunda lei de Newton não mostra, né, um tipo de força, né? E sim como a força, né? Ou qualquer força aí de qualquer natureza se relaciona mecanicamente com a aceleração, tá? Nós vamos abordar aqui algumas forças, né, como eu falei, especiais, tá? E modelar sua atuação de acordo com a segunda lei de Newton. Basicamente é isso, tá? E a primeira que nós vamos falar aqui é a força gravitacional. Então, a força gravitacional, que a gente vai simbolizar aqui, olha, por Fg, né, corresponde à atração, a força de atração exercida pela Terra sobre um determinado corpo, tá? Ela é dirigida para o centro do planeta e seu módulo é chamado de peso, tá bom? A gente vai ver essa relação aqui. Definimos o peso, né, de um corpo pelo módulo da força necessária para impedir a queda livre de um corpo, tá? Basicamente, nós vamos falar desta maneira, ok? Então, imaginemos aqui, olha, né, um corpo, tá? Tá aqui, né, de massa m, né, cuja a única força atuando sobre ele é justamente a força gravitacional, tá? Tá aqui a força gravitacional Fg, né? Pela primeira lei, né, ele deve gerar uma aceleração na mesma direção, né, de atuação da força resultante. Se é a única força, ela é a própria força resultante. Então, no caso, vai gerar uma aceleração na vertical aqui, olha, que a gente vai chamar aqui inicialmente de AY, né? É direcionada na direção Y, ok? Então, aplicando aqui, olha, a segunda lei de Newton, né? Então, a somatória das forças, como é apenas uma, vai ser a própria força Fg, né, que é a força gravitacional. Então, como a força gravitacional é a única força, né, atuando no corpo, ela vai ser obviamente igual, né, pela segunda lei de Newton, ao produto da massa vezes a aceleração. Como o vetor aceleração é na vertical, né, e para baixo, como está aqui, olha, né, e proveniente da aplicação da força gravitacional, o módulo dessa aceleração vai ser igual, né, à gravidade. Então a gente até coloca aqui, olha, a aceleração a y vai ser um vetor, né, menos gj, né, na direção negativa, porque na direção vertical para baixo, tá? E o módulo dessa componente, né, seria justamente g, que é a aceleração na gravidade. Então, portanto, a força gravitacional vai ser igual a menos mgj, né, na sua formulação vetorial completa, aí, podemos dizer assim, tá? Onde novamente aqui, olha, o g é o módulo da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, como está aqui. Vocês já sabem isso desde o capítulo 2, né, onde a gente estudou a queda livre, tá? Então, assim, a gente pode justamente separar qual seria o módulo da força gravitacional, né? Vai ser, obviamente, vai ser só mg, e a gente já chamou aqui esse módulo de peso. Então, isso aqui, olha, o peso vai ser igual a mg, tá? Então, toda vez que a gente tratar da força peso, nós vamos adotar como módulo mg a partir de agora, tá? Então, uma das forças especiais que a gente, né, frisou aqui é a força gravitacional, cujo módulo é igual a mg, que nós chamamos de peso, tá? Bem, existe uma relação matemática, né, para o cálculo da força gravitacional entre dois corpos, tá? Que é a lei de gravitação universal do Newton. Vocês vão estudar na próxima disciplina de tópicos de física, né? Tópicos de física 2, tá? Essa força aqui, olha, é uma lei de força, que é uma das forças fundamentais da natureza. Ela diz que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos, tá? É uma força de caráter sempre atrativo. Olha. Então, eu estou exemplificando aqui, por exemplo, com a Terra e com a Lua. Ambas as forças, né, são de caráter atrativo em cada corpo, e a gente pode calcular o módulo por essa expressão aqui diretamente. Então, se ambas representam um módulo, né, eu posso igualar uma a outra. Tá? Então, igualando uma a outra, uma dessas massas aqui, M1 ou M2, vai ser essa massa M. Tá?
Então aqui, olha, igualando, né, ambas, eu vou cortar as massas, eu vou ter uma expressão justamente para o G, né, que é o campo gravitacional gerado, né, pelo corpo aqui em questão, digamos que seja na Terra, né? Quem estiver nas proximidades da superfície da Terra vai sentir um campo aqui calculado por essa expressão, onde o Gzão aqui é a constante de gravitação universal. Essa massa aqui, que eu estou chamando apenas de M, seria a massa do corpo que está gerando esse campo, que no caso seria a Terra, a massa da Terra. E o R é a distância de quem está provando desse campo em relação ao centro do planeta. Ok? Então, né, essa expressão, como eu falei, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, entre o corpo que está gerando, né, o campo gravitacional, o corpo que está provocando o campo, está provando o campo gravitacional, tá? E é diretamente proporcional à massa do corpo que está gerando esse campo. Então, quanto maior a massa do corpo, aqui no caso a Terra, maior vai ser o campo gravitacional gerado por ela, tá? Bem, essa expressão, né, nos mostra claramente que a gravidade pode variar. Estou colocando aqui, olha, variação de G com local, né? Ela pode variar tanto com a distância R, né? Se nós pegarmos aqui a expressão, quanto maior essa distância, né, do corpo que está provando em relação à Terra, menor vai ser o campo, né? São inversamente proporcionais. Mas também pode variar com a massa, como eu falei, né? No caso aqui são diretamente proporcionais, tá? Portanto, essa variação, né, de G com local, no caso, né, da variação da massa, pode ser idealizada aqui. Olha, coloquei algumas figuras para tentar mensurar isso, né, quando nós temos aqui outros corpos gerando campo gravitacional. Né? Aqui ao centro eu coloquei a Terra, né, que é o nosso queridíssimo planeta, tá, cujo campo gravitacional é da ordem aqui de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e eu estou convencionando isso daqui como fosse o valor de G, né? Então 1G é igual a 9,8, e aqui, né, quanto seria o campo gravitacional em outros planetas, tá? Aqui, por exemplo, da Lua, né, vai ser 0,16G ou 1,6 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui de Marte, olha, é quase um terço, né, do campo gravitacional da Terra, tá? Júpiter, né, que é mais que o dobro, né, 2,33G, uma gravidade aqui de aproximadamente 22,9 metros por segundo. E o caso aqui, olha, né, do corpo de maior massa do nosso sistema, né, que é o Sol, né, teria uma gravidade aí de 27,95G aproximadamente, tá? 274 metros por segundo ao quadrado, né? Seria um campo gravitacional enorme, né? Então aqui, olha, só para ilustrar a variação da gravidade com o local, né? Essa variação, como eu falei aqui, olha, é oriunda da massa, né? Da variação da massa. Bem, de acordo com a lei de gravitação universal, a gravidade também varia com a altitude, né? Com a variação da latitude e com a densidade da crosta terrestre. Bem, a densidade da crosta terrestre incide localmente, né, no campo gravitacional pela maior ou menor concentração de massa, tá? Em certos pontos aí do planeta, tá? O planeta, ele não tem densidade uniforme de massa, né? E essa figura aqui tenta ilustrar um pouquinho isso, né? Aqui os pontos em azul seriam pontos de menor densidade, né, de massa, os pontos em vermelho com maior densidade de massa. O nosso planeta ele não é uma esfera, muito menos um elipsoide perfeito, tá? Então ele tem toda uma deformação, né? Se a gente pegar essa figura não dá tanto conta disso, mas se nós pegarmos uma figura que seria o geóide, né, onde não dá conta dos oceanos e tudo, vê que a Terra ela é bem deformada, né? Então a não densidade uniforme faz com que existam pontos, né, onde nós temos um maior campo gravitacional, e isso daí os geólogos, né, explicam muito melhor, né, quais são os pontos, estão mapeando no planeta todo isso daí, essa variação, tá? Bem, já quanto à altitude, né, como a variação, né, dessa faz com que da altitude e da latitude, né, acontece em relação à força de gravitação universal em relação a esse R, né? A altitude, quanto maior a distância R, obviamente, quanto maior a altitude, melhor dizendo, maior vai ser essa distância R, menor vai ser o campo gravitacional, tá?
Na verdade, menor, né? São grandezas inversamente proporcionais, tá? Já a variação da latitude também tem a ver com R, tá? Lembrando que a gente está desconsiderando aqui os efeitos oriundos da rotação do planeta, né? Então essa variação da latitude é decorrente da forma da Terra, né? Que é essa forma, a forma do nosso planeta, ela não é esférica, e sim um elipsoide, tá? Muito embora seja muito próximo a uma esfera, no caso da Terra, né? O que faz com que o raio, né, da Terra, né, como é um elipsoide, ser maior na região equatorial, né, do que nos polos, tá? E consequentemente, né, vai ter uma gravidade, né, menor no Equador, tá? Então aqui, olha, nós colocamos uma figura com a variação da latitude, né, do Equador até o polo, tá? Então o raio polar aqui, olha, é da ordem de 6.357 km, enquanto que o raio equatorial de 6.378 km, né? É uma diferença sutil, tá? Mas que já gera uma variação com a latitude, né? Então a tabela aqui, olha, mostra alguns valores, né, de latitude e seus respectivos valores de gravidade, tá? No nosso planeta, alguns pontos notáveis, né? Esses valores na tabela aqui também são influenciados pelo movimento relativo da Terra, né, e sua velocidade angular no movimento de rotação, mas vamos ignorar essa análise aqui, tá? Até porque qualitativamente ele segue, né, a variação dos valores devido à variação do raio da Terra também. Então, colocando aqui, olha, no Polo Norte, 9,83 aproximadamente, enquanto que aqui no Equador, 9,78 aproximadamente, né? Aqui em Macapá. Então percebo que é uma diferença muito sutil, né? Mas existe uma variação do campo gravitacional com a latitude também. Bem, a próxima força que abordaremos é a força normal, tá? Que é a componente perpendicular da força de contato entre duas superfícies, né? E sempre tem um sentido no curso de separar os dois corpos em contato, tá? Então, por exemplo, quando estamos sobre um piso, né, e ele se deforma, ainda que seja de forma imperceptível, né, e ele vai empurrar você para cima, tá? Esse empurrão é justamente a nossa força normal. Então imaginem aqui, olha, né, um corpo, tá? Tá aqui sobre uma superfície. O contato pode gerar, né, uma deformação na superfície, né, desse corpo, tá? E essa deformação vai empurrar o corpo com uma força perpendicular aqui à superfície, né? O nome normal, né, é justamente desse fato, né, matematicamente falando, normal perpendicular, tá? Interpretamos a somatória de todos esses contatos aqui, né, todos os empurrões, né, perpendiculares como uma única força aqui, ó, tá? Uma única componente perpendicular dessa força de contato, né, entre o corpo e a superfície, e essa componente é justamente a força normal, tá? A componente paralela, né, à superfície de essa aqui, olha, que a gente colocou aqui, é a força de atrito, né, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui para frente, tá bom? Então, na situação em que o corpo está sobre uma superfície horizontal aqui, ó, tá? A força normal ela terá uma relação interessante com a força gravitacional, tá? Então aqui, olha, a força normal Fn, né, pode ter qualquer magnitude necessária para balancear a força gravitacional Fg direcionada para baixo, né, até o limite, obviamente, né, que é a superfície CD, tá? Então perceba aqui, olha, na figura, né, que a força normal não necessariamente é igual à força gravitacional, tá? Ou muito menos formam par ação e reação com a força gravitacional. Nós vamos falar mais na frente, né, sobre esse par ação e reação associado à terceira lei de Newton, tá? O fato é que ela reage sempre no curso de balancear aqui, olha, a força aplicada na superfície, justamente na mesma magnitude em que ela foi deformada, tá? Então, como no caso aqui, olha, da figura do livro aqui, né? Sobre uma superfície, a força normal seria igual à soma das duas forças que o livro aplica na superfície. No caso aqui, olha, a força F mais a força gravitacional Fg, tá? Onde a força normal aumentaria na mesma proporção, né, que a força F, né, que a mão aplica no livro, né? Então, até o limite, obviamente, que a superfície aqui ceder, tá? Então, essa força normal seria basicamente a soma dessas duas aqui,
né? Então ela iria no curso sempre de equilibrar, né, até o certo limite que nós falamos que a superfície aguenta. Bem, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, né, para a situação aqui do bloco, tá? Sobre a superfície horizontal. Então, nós vamos ignorar a componente paralela aqui, né, ou seja, o atrito, tá? E analisar apenas o diagrama de forças na direção perpendicular. Então, aqui a somatória das forças em Y, né, será a força normal mais a força peso, isso é igual a MA, né? Bem, se nós colocarmos aqui na forma vetorial, considerando os sentidos, obviamente, a normal aqui no sentido positivo do eixo Y e a força peso no sentido negativo, então fica Fn menos mg, tá? Então nós podemos finalmente aqui isolar a força normal, né, para essa situação. Perceba que a expressão aqui, né, tem um termo de aceleração vertical AY aqui, ó, né, que representa o movimento vertical do bloco, tá? Bem, como na maioria das situações que podemos imaginar, a superfície e o bloco não aceleram, né, juntas na vertical, tá? Como seria, por exemplo, a situação idealizada dentro de um elevador, por exemplo, né, onde o contato se manteria para um movimento vertical tanto da superfície como do bloco, né? Então, como é difícil acontecer isso, né, nós igualamos aqui, olha, esse aqui é o caso geral, então nós igualamos aqui, olha, esse AY a zero. Na situação em que AY é igual a zero, né, não vai haver aceleração na direção Y, né? Então a somatória das forças vai ser igual a zero, né? Ok? Então nesse caso aqui, olha, quando é igual a zero, a força normal vai ser obviamente igual ao peso, que vai ser igual a mg. Então, onde, né, as únicas forças aplicadas no bloco são normal e peso, elas devem ser iguais em módulo, tá? Diferente dessa situação aqui do livro, que são duas, né? Então vai depender de cada caso. Aqui eu coloquei o caso geral, onde tem apenas uma força, né? E a situação em que existe um movimento vertical é a situação que não existe, o peso deve ser igual a normal, tá bom? Então é mais ou menos esse o mecanismo de atuação da força normal, né? Na hora da solução dos problemas, se existe contato, né, entre um corpo e uma superfície, vai existir a força normal e a força de atrito, tá? Muito embora a gente vá ignorar o atrito nesse capítulo 5, existe um capítulo 6 que vai falar mais especificamente do atrito, apesar de que a gente vai falar um pouquinho aqui também ainda. Então a próxima força, né, é justamente a força de atrito, tá? Falo, né, que estaremos aqui um pouquinho de que é como ela atua, mas o mecanismo de ação, né, de atuação, uma expressão para o cálculo dessa força de atrito a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo capítulo. É assim que o nosso livro texto subdivide aqui, né, o nosso conteúdo, tá? Então a força de atrito é a componente tangencial da força de contato entre duas superfícies, sendo esta sempre no sentido de resistência ao movimento ou de tendência de movimento. Então, da mesma forma como falamos da força normal, né, a somatória aqui, olha, de todos os contatos tangenciais serão interpretados como uma componente única na direção paralela à superfície, tá? Com sentido aqui no caso contrário ao movimento, né, ou de tendência de movimento. Então estou colocando aqui uma seta em que a tendência de movimento é para cá, ou do movimento sendo para cá para a direita, a força de atrito vai ter sentido para a esquerda, sempre no sentido contrário, e sempre obviamente vai ser aqui, olha, paralela à superfície. A força de atrito F, né, é de origem eletromagnética, proveniente da interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície de contato, tá? A somatória de todas essas interações é representada por uma única força F, né, paralela à superfície, no sentido contrário ao do movimento ou tendência de movimento, como nós falamos, tá bom? Ela não é uma força fundamental, como eu falei, ela é de origem eletromagnética, tá? Então todos os átomos aqui, olha, do contato vão estar interagindo, né? E a somatória de todas essas interações será essa componente aqui paralela à superfície, que gera o que a gente chama de atrito, tá bom? Então, qual a ideia aqui é saber qual é o mecanismo ou não o mecanismo, né, melhor dizendo, seria o sentido e a atuação, né, no caso vai ser um sentido contrário ao movimento e vai ser paralelo à superfície, né? A ideia é essa aqui quando a gente fala em forças especiais, tá? Bem, outra força,
né, especial importante aqui, né, que aparecerá bastante nos nossos problemas aqui de aplicação da segunda lei de Newton, né, é a força de tração, tá bom? Então aqui, quando uma corda, né, ou um fio, cabo ou outro objeto do mesmo tipo é presa a um corpo esticada, né, aplica ao corpo uma força de tração orientada ao longo da corda, tá? Essa força é chamada de força de tração, que a gente está simbolizando por esse T maiúsculo, podendo transmitir aceleração a um corpo ou deixá-lo em equilíbrio, tá? Isso é muito importante. Não necessariamente ela vai transmitir aceleração, ela pode simplesmente sustentar um corpo. Por exemplo, se eu colocar uma luminária no teto, o fio, a corda, a corrente vai estar ali sustentando, né, aplicando uma força de tração, mas gerando apenas o equilíbrio, tá bom? Costumamos chamar, né, a tensão na corda como sendo o módulo dessa força de tração exercida sobre o corpo, tá? A gente tem aqui inúmeras situações que podem ser idealizadas, né, da aplicação da força de tração, tá? Aqui a figura à direita nós temos o famoso caso da máquina de Atwood, né, onde uma corda por intermédio de uma polia, tá, pode acelerar um determinado corpo, um bloco aqui, ok? Vamos, né, fazer alguns exemplos de aplicações aqui mais na frente, tá bom? Então aqui, olha, uma corda, né, no caso aqui da atuação da força de tração, é frequentemente considerada sem massa e inextensível, né? As polias também são consideradas sem massa e sem atrito, tá? Quando eu falo inextensível é que a corda não estica, né? Imagine você querer aplicar uma aceleração num corpo ligando ele não por uma corda rígida, mas por um elástico, por exemplo. Quando você puxar, você vai acabar deformando o elástico, não transmitindo aceleração. Então, os casos que nós vamos analisar aqui são os casos em que essa massa, a corda, ela é sem massa e inextensível, tá bom? Mesma coisa para a polia. A gente não vai considerar atrito aqui, né, com a corda, e vamos considerar ela sem massa também, ok? Então, novamente, o mecanismo de atuação da força de tração, ela transmite aceleração, né, na direção da corda, tá? Como mostra aqui os vetores, né, os determinados exemplos. Bem, finalmente temos aqui a terceira lei de Newton, tá? Também conhecida como princípio da ação e reação. Então, a terceira lei de Newton trata da interação direta entre dois corpos, tá? Então, quando falamos de interação entre corpos, estamos falando aqui, em outras palavras, né, de quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, tá? E é disso que fala a terceira lei. Então, quando dois corpos interagem, né, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo, direção e têm sentidos opostos, tá? Portanto, se imaginarmos aqui dois corpos 1 e 2, como está aqui na figura, olha, 1 e 2, né? A força que o corpo 1 recebe do corpo 2, né, que chamaremos de F12, né, vai ser igual em módulo à força F21, né, que é a força que o corpo 2 recebe do corpo 1. Tá? É importante vocês entenderem aqui, olha, que o uso desses índices, né, para caracterizar as forças, né, de ação e reação vão ser comum aqui, olha. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, o livro, né, estou colocando força LC, força CL, né, o livro e a caixa. Percebam aqui que os índices aqui são trocados, né? A ordem é essa aqui, ó, por exemplo, aqui o corpo 1, F12 é a força que o corpo 1 recebe do 2. Então aqui, olha, a força que o livro recebe da caixa vai ser a força FLC. Embora elas aqui apresentem sentidos contrários, como mostra a figura, elas têm o mesmo módulo, tá bom? Então, né, as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, que a gente chama de par ação e reação, né? Quando dois corpos interagem, né, um par ação e reação está presente, tá bom? Costuma-se falar par ação e reação tanto para dois corpos, né, como o que é mais específico, né, que é o que a gente trata aqui, com um par de forças de ação e reação, né? Esse par ação e reação é justamente quando existem dois corpos aí diferentes atuando, tá bom? Então, voltando aqui, olha, vetorialmente, né, F12 vai ser igual em módulo a F21, porém os sentidos são contrários, então esse sinal de menos aqui é justamente para caracterizar, né, essa contrariedade de sentidos, tá bom? Temos Usaremos este carrinho teleguiado e uma tábua sobre roletes para mostrar forças de ação e reação. Tanto o carrinho como a tábua estão inicialmente em repouso. Quando movemos o carrinho para a esquerda,
a tábua se move para a direita. O carrinho exerce uma força sobre a tábua e a tábua exerce uma força igual e oposta sobre o carrinho. Esta animação mostra as forças que agem entre o carro e a tábua. Princípio da ação e reação, né? Quase todos os nossos instrumentos de locomoção modernos, né, funcionam considerando a terceira lei de Newton. Este carrinho tem um ventilador a pilha preso sobre ele. Quando ligamos o ventilador, o carrinho se move para o lado. Se pusermos uma vela no carrinho e ligarmos o ventilador, para que lado o carrinho vai se mover? O carro não se move. Se soprarmos o carrinho com um ventilador externo, o carrinho se moverá na direção do fluxo de ar. Esta animação mostra a força agindo sobre o carrinho sem a vela. Aqui estão as forças agindo no carrinho quando a vela é colocada. E esta é a força que age no carrinho quando se usa o ventilador externo. Muito bem. Mais um caso. Vamos fazer girar este rotor usando a força proporcionada por um pequeno cilindro cheio de dióxido de carbono. Quando a ponta do cilindro é perfurada com um pino, o dióxido de carbono sai em jatos do cilindro e o rotor gira na direção oposta à do gás que escapa. Esta animação mostra a pressão agindo dentro do cilindro antes e depois de ser perfurado. Aqui está um foguete de água de brinquedo. Vamos lançar o foguete primeiro com exaustão de água e depois somente com ar para mostrar a diferença na aceleração do foguete. Primeiro vamos encher o foguete até a metade com água e bombear com o pistão 10 vezes para aumentar a pressão no foguete. Quando o foguete é lançado, a exaustão da água o empurra muito alto. Se tirarmos a água e colocarmos apenas ar, a que altura ele irá? Vamos bombear o foguete o dobro de vezes para fazer com que a pressão seja igual à da primeira tentativa. Aqui está. O foguete quase não se mexe. Muito bem, né? Este rotor tem lâminas Último. inclinadas como as de um helicóptero. Quando giramos o rotor, puxando uma corda, ele sai voando para cima. Esta animação mostra como o rotor empurra as moléculas de ar para baixo enquanto gira. As forças de reação das moléculas de ar empurram o rotor para cima. Bem, ainda falando de terceira lei de Newton, né? É importante nós fazermos aqui uma observação quanto à atuação da força-peso, né, e da força normal, tá? De modo que, né, não venhamos aí confundir a atuação, né, de ambos aí com ação e reação, tá? Então aqui, olha, o conjunto, né, entre as forças peso e normal não representa um par ação e reação, pois atuam no mesmo corpo, tá? Como já frisei anteriormente, né, o mecanismo de atuação da terceira lei de Newton obrigatoriamente se aplica em corpos diferentes, tá? Então, por exemplo, se você chutar uma bola, né, seu pé estará aplicando uma força na bola e a bola estará aplicando uma força, né, a mesma força, no caso, mesma magnitude no seu pé, tá? Seu pé e a bola são corpos diferentes, né, e as forças envolvidas configuram ação e reação.
tá? No caso ilustrado aqui, né, onde temos uma laranja aqui sobre uma mesa, tá? A força que a laranja sofre, né, direcionada para baixo, que é o seu peso, né, e a força que a laranja sofre para cima, que é a normal, ambas são aplicadas no mesmo corpo, né? E por consequência aí as forças não configuram par ação e reação, tá? Uma vez que quem está aplicando a força peso na laranja não é a mesa, né? E sim a Terra, tá? Então quem está gerando essa força peso aqui na laranja é o planeta Terra, tá bom? Portanto, né, nós temos aqui que reconhecer um par ação e reação numa outra configuração, que seria a configuração de atuação terra-laranja aqui nessa segunda figura, tá? Nessa primeira aqui, olha, essas forças não representam par ação e reação, normal e força gravitacional, mas nessa situação aqui, olha, elas representam par ação e reação, né? Nós também aqui, olha, poderíamos reconhecer também um par ação e reação entre as forças de interação laranja-mesa, né? Que representam aqui, olha, perceba os índices aqui, olha, laranja-mesa, mesa-laranja. A força que a laranja aplica na mesa, empurrando ela, é a mesma que a mesa aplica na laranja, tá bom? Então, não confundam aqui, olha, a força normal, né, com a força gravitacional, configurando um par ação e reação, né? Ou seja, a força normal seria uma reação via terceira lei de Newton para a força peso. Isso não é verdade, tá bom? É importante frisar isso porque é costumeiro, né, acontecer essa confusão aí, né, e classificar de forma equivocada, tá bom? Quem gera força peso na laranja é a Terra e não a mesa, tá bom? O par ação e reação é um par de forças, não de corpos. Bem, uma vez apresentada devidamente a terceira lei de Newton, né, as forças especiais que nós frisamos aqui, né, e o mecanismo de atuação delas, né, obviamente, nós podemos introduzir o que chamamos de diagrama do corpo livre, né, que é o esboço aqui que traduz a aplicação das forças externas em um determinado corpo ou sistema, tá? Esse diagrama aqui para a gente vai ser o passo inicial, né, no método de solução de problemas aplicando as leis de Newton, tá bom? Então, considerando, né, os eixos adequados aí, consequentemente as orientações dos vetores envolvidos, né, com o diagrama de forças, né, externas, a gente consegue aí, né, esboçar, obviamente, essas forças, né, e aplicar a segunda lei de Newton para cada eixo considerado, né, e obviamente aí nesse caso encontrar a variável desejada, né, para o problema, tá? Nós vamos aqui apresentar algumas situações rotineiras, né, em problemas da aplicação da segunda lei de Newton, digamos aqui um corpo sendo puxado por uma corda, tá? Claramente identificamos aqui no caso a força de tração, né, aplicada na corda aqui pelo rapaz, né? Aí esboçamos no diagrama as demais forças que agem naturalmente no corpo, tá? Quando eu falo naturalmente aqui, quero dizer aquelas que agiriam no corpo mesmo na ausência da tração, como por exemplo o peso, né? Se o corpo tem massa, ele terá peso, né? A normal, né, e o atrito, né? Se o corpo está sobre uma superfície, ele vai sofrer essas forças de contato, tá? Aí no caso o problema vai especificar se o atrito é considerado ou não, mas é outra situação. Mas vocês precisam saber que ele existe, né? Tanto normal como peso, uma vez que existe contato, tá? Dentre outras situações aqui que podem aparecer, né, na configuração do sistema, tá? Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, tá? Fazendo a somatória aqui em cada eixo, somatória das forças em X, somatória das forças em Y, né, nós vamos poder calcular a variável que nós queremos. Digamos que nós queremos aceleração aqui, né? Aí vai em contra-aceleração. Por exemplo, nesse caso, é óbvio, né, que esse corpo, esse bloco não vai acelerar na vertical, né? Então esse AY seria zero. Então o passo inicial é esboçar aqui as forças, né, que estão atuando no corpo, né, as forças externas, né, fazer a aplicação da segunda lei de Newton, que é a somatória em cada eixo, e a partir daí calcular, né, a variável desejada, né, poderia ser a aceleração, por exemplo, tá? Outro caso notável aqui, olha, né, é o plano inclinado, onde uma componente de peso gera aceleração na direção x, né? Então aqui, olha, nós vamos ter a componente, no caso aqui, olha, do peso
mg seno θ e mg cosseno θ. É fácil idealizar que esse carro não vai sair voando aqui, né? Não vai acelerar na direção y, ele deve acelerar na direção x, tá? Aí nós calculamos, né, justamente a variável desejada, que é a aplicação da segunda lei de Newton. Né? Perceba que quando as forças não estão perfeitamente em cima dos eixos, né, eu tenho que decompor. Isso vai ser de praxe nos problemas, tá? Novamente identificado aqui, olha, pelo diagrama do corpo livre e aplicado a segunda lei de Newton em cada eixo. Podemos ter casos também aqui, olha, em que o corpo acelera na vertical, tá? Seja pela força gravitacional ou por uma força de tração, né? Esse caso aqui, por exemplo, da máquina de altitude, né, onde os blocos eles vão acelerar um para baixo devido à força-peso, né, enquanto que o outro acelera para cima devido à força de tração. Tá? Então, aqui olha o diagrama do corpo livre, considerando cada corpo separadamente, e posteriormente aqui olha, aplica-se a segunda lei de Newton para cada corpo separadamente, né, e para cada eixo, né? Obviamente nessa situação, por exemplo, vai ficar de praxe nos problemas, nós não temos força na horizontal, né? Então faça a somatória das forças no eixo vertical para cada corpo separadamente, aí faz um sistema e encontra a variável, né, que nós desejamos, tá bom? Bem, vamos ter várias outras, né, idealizações daí colocadas nos problemas, né? A gente vai tentar fazer um exemplo de cada um, tá? Aqui só para dar um apanhado geral, né? A gente vai começar a fazer exemplos para ficar melhor treinado em relação a esse tipo de problema, tá bom? Mas no geral aqui nós temos aqui nossa receita de bolo aqui, né, como uma tática, né, da solução de problemas, tá? Então o primeiro passo aqui é esboçar o diagrama do corpo livre, considerando todas as forças externas que atuam em cada corpo separadamente, tá? Aqui, por exemplo, olha, nós aplicamos para cada corpo separadamente. Isso aqui não é um corpo só. Segundo passo, olha, verificar se os corpos terão componentes, né, de aceleração em alguma direção, tá? Se a aceleração é diferente de zero, né? Ou se estarão em equilíbrio no sistema, né? Se a somatória das forças é igual a zero, né, que vai gerar uma aceleração igual a zero, tá? Por exemplo, se eu pegar a máquina de altitude e as massas forem iguais, né, esses corpos não vão acelerar na vertical, então vai ter a situação de equilíbrio. Passo 3, olha, aplicar a segunda lei de Newton para cada eixo, né, considerando o sentido de cada vetor em relação ao sistema de coordenadas, tá? E o passo 4, olha, resolver o problema para a variável desejada e verificar se o resultado está de acordo com o diagrama do corpo livre. Muito importante isso daí, tá? Então vamos fazer alguns exemplos agora para a gente entender um pouco melhor. Então, exemplo 3 aqui, olha, fala o seguinte, olha, a figura mostra dois blocos ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito, também de massa desprezível. Sendo M1 igual a 1,3 kg e M2 igual a 2,8 kg, ele pergunta quais são, letra A, um módulo da aceleração dos blocos e letra B, a tensão na corda. Tá? É um caso característico de máquina de altitude, né, onde nós temos aqui uma massa M1 e uma massa M2. Tá? Percebo que as massas são diferentes, então esperamos que um corpo vai acelerar na vertical e o outro vai acelerar ambos vão acelerar na vertical, mas um vai acelerar para cima e o outro vai acelerar para baixo. Vamos lá, solucionar. Dados do problema, ele deu as duas massas, né, de M1 e M2. Então o passo inicial aqui, olha, é fazer o diagrama do corpo livre, né, esboçando as forças externas que atuam em cada corpo. No caso aqui, olha, as forças que atuam em M1 e as forças que atuam em M2, tá? É importante ressaltar aqui, olha, que nos problemas onde envolvem a força de tração, quando eu tenho o mesmo fio, que é o caso aqui, olha, é o mesmo fio para ambos que estão interligando, no caso aqui, os corpos M1 e M2, né? Se o fio é o mesmo, a tração é a mesma, tá? É a mesma força de atração atuando aqui. O que vai gerar o desequilíbrio, né? São as forças-pesos diferentes devido às massas serem diferentes, tá? Então agora é só aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Então aplicando a segunda lei de Newton para cada corpo separadamente, no corpo de massa M1, vou chamar aqui somatória das forças em Y1, né? Eu vou ter a tração para cima e o peso 1 para baixo, então fica T menos M1G igual a M1AY. Lembrando que no caso da máquina de altitude, quando nós temos massas diferentes, um corpo vai acelerar para cima e o outro vai acelerar para baixo. Tá bom? Bem, nós já
imaginamos aí empiricamente que o corpo de massa M1, que tem massa menor do que o M2, ele deve subir enquanto o M2 vai descer. Então já coloco aqui a aceleração positiva. Aqui, tá? Não necessariamente nós vamos ter essa informação. Né? Quando o problema não nos der essa informação da massa, nós vamos ter que adotar um no sentido positivo, outro negativo. Aí calcular no resultado final, ver, avaliar, né, qual foi o sentido correto, né? O sinal vai nos dar isso no resultado final. Nesse caso não precisa, né? Nós sabemos que no caso M1 vai acelerar para cima, então eu já coloco positivo aqui. Na hora que eu faço a somatória das forças em Y para o corpo de massa M2, novamente tração menos o peso, aí aqui, olha, menos M2 a Y, porque eu sei que M2 vai acelerar para baixo. Já coloco o sinal de menos aqui. Agora, olha, é só, né, encontrar a variável que eu quero, no caso da letra A, que é a aceleração. Né? Então, arrumando isso daqui, olha, isolo T, e eu posso igualar essas duas expressões aqui, olha. Tá? Igualando ambas, aí eu faço um sisteminha e encontro a aceleração A. Tá? Esse tipo de exemplo você faz no ensino médio, tenho certeza que vocês conseguem fazer aqui. Então, isolando o A, eu tenho aqui, olha, vai ser AY, vai ser igual a G, né, M2 menos M1, sobre M1 mais M2. É importante ressaltar que o A é o mesmo para ambos, né, porque é a mesma corda, tá bom? Agora é só substituir os valores, tá? Então, gravidade 9,8, M2 2,8, M1 1,3, tá? M1 mais M2, 1,3 mais 2,8. Fazendo essa continha bobinha aqui, olha, não é difícil encontrar, né, uma aceleração de 3,585 metros por segundo. Bem, na letra B ele quer justamente o módulo da tração, que é a tensão, e eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações e substituir os valores, uma vez que eu já encontrei a aceleração a y, tá? Vou usar aqui a primeira, né? Então, substituindo os valores, tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí 17,4 aproximadamente newtons, ok? Matamos aí a questão, tá? Bem tranquilo. Exemplo 4, olha, considere o sistema sem atrito, perceba que ele fala sem atrito, todos os problemas do capítulo 5 são sem atrito, da figura abaixo, né? Onde ele dá aqui as massas, Mzão 3,3 kg e M, né, de 2,1 kg, tá? Aí ele fala, determine a aceleração adquirida e a tração no fio. Ok? Aqui ele já dá os sentidos de movimento, né? Facilita um pouquinho, tá bom? Então ele quer, no caso, a aceleração e a tração. Vamos lá, né? Então, dados do problema, ele deu as massas, né? Mzão e Mzinho, né? 3,3 kg e 2,1 kg. Então, o primeiro passo aqui, olha, fazer o diagrama do corpo livre, tá? Percebam que, nesse caso aqui, eu tenho um corpo suspenso, né? E outro vai estar apoiado sobre uma superfície. Ambos estão interligados por uma corda, né? No qual se aplica uma força de tração. Então, no caso do corpo aqui apoiado, nós vamos ter, né, forças tanto na horizontal, que é a tração, como na vertical. Mas é fácil verificar, né? Imaginar, é fácil ver que o movimento do corpo de massa Mzão não será na vertical, e sim na horizontal. Então, a somatória das forças em Y, né, deve ser igual a zero. Né? Essas forças estão se equilibrando aqui. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui. Olha. Então, aplicando a segunda lei de Newton para cada corpo separadamente. Então, aqui, primeiramente, para o corpo de massa Mzão. Então, aqui a somatória das forças em X em Mzão. Nós teremos apenas a força de tração, uma vez que ele ignorou no enunciado a força de atrito. É igual a massa vezes a aceleração em X, tá? Somatória das forças em Y para o corpo de massa Mzinho, lembrando novamente, as forças na vertical aqui estão se anulando, assim como aqui, olha, não existe forças na horizontal, então vou fazer só somatória das forças em Y para o corpo de massa Mzinho. Então, somatória das forças em Y em Mzinho vai ser a tração menos o peso, tá? Como o problema já sugere um movimento aqui, olha, né, no sentido vertical para baixo, para o corpo de massa Mzinho, já meto aqui o sinal de menos, né, para aceleração. Bem, agora, olha, é só fazer o sisteminha e calcular a variável desejada, que no caso é aceleração, né? Lembrando aqui, olha, que
embora sejam índices diferentes, AX e AY, o módulo de AX e AY aqui, olha, são iguais porque a corda é a mesma, tá bom? Então aqui, olha, isolando a tração, igualando as duas, aí nós podemos encontrar a aceleração, que eu estou chamando só de A, tá? Porque são iguais aqui em módulo. Então, isolando o A, eu tenho aqui, olha, mg sobre mzão mais mzinho. Aí agora é só substituir os valores, né? A gravidade é conhecida de vocês e as massas foram dadas no problema, tá? Então, substituindo aqui os valores, massa, gravidade 9,8, massa mzinho 2,1, mzão 3,3 mais 2,1 de mzinho. Fazendo a continha, nós encontramos aí 3,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Calculando agora a tração, né, eu posso usar qualquer uma das duas, tá? Mas, obviamente, a expressão da primeira é bem mais fácil, tá? Então, substituindo, fazendo a continha, nós encontramos aí uma tração de 12,57 newtons, tá? Ambas dão o mesmo resultado. Ok? Matamos aí, né, o exemplo 2, tá? No caso seria o exemplo 4, né, porque nós já fizemos dois anteriores, né, na parte 1 da videoaula. Então vamos para o exemplo 5, que é o problema 19 do capítulo 5, né, do nosso livro-texto. Fala o seguinte, olha, na figura a massa do bloco é de 8,5 kg e o ângulo é de 30 graus. Então essa massa aqui é de 8,5 e esse ângulo θ é de 30 graus. Aí ele pede, determine na letra A a tensão na corda. A figura já sugere que não existe atrito aqui na superfície. Letra B, a força normal que age sobre o bloco. E letra C, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada, né? Então aqui, olha, percebam que nessa situação o bloco está em equilíbrio, né? Existe uma corda aqui impedindo o deslizamento, uma vez que está sem atrito, né? Então ela é a única força que está impedindo, então ela está impedindo aqui o deslizamento desse corpo de massa M. Então na letra C ele sugere que a corda é cortada para poder haver aceleração, né? Bem, vamos lá fazer, né? Dados do problema, ele deu aqui a massa, né? Do bloco de massa M e deu o ângulo aqui do plano inclinado, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer o diagrama do corpo livre, tá aqui, olha. Nós vamos ter a tração aqui na horizontal, perceba que eu estou adotando os eixos aqui, olha, inclinados, né? Onde o eixo X passa a ser paralelo ao plano inclinado, isso é uma estratégia importante aqui na hora da solução dos problemas. Aí eu vou ter aqui na horizontal justamente a tração. São três forças atuando aqui no bloco, uma vez que não existe atrito. A tração, a normal e o peso. Onde o peso é a única força que não está perfeitamente em cima de um eixo, né? Então eu tenho que decompor componente X, componente Y do peso. Bem, uma vez decomposta, agora é só fazer a somatória das forças em cada eixo, que é aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ter aqui, olha, a somatória das forças em X, né? Eu vou ter em X para o bloco de massa M, a tração aqui, e em X eu vou ter a componente X do peso, tá? Estou considerando o eixo X crescente aqui para cima, né? Então fica menos Px. Isso é igual a MA, tá? Somatória das forças em Y, normal menos a componente Y do peso aqui, ó, tá? Isso é igual a MAY. Bem, as acelerações são iguais a zero, né? Não existe movimento nem aqui na horizontal nem na vertical, a não ser na letra C que vai ser cortada a corda, né? Então nesse caso aqui, olha, nós igualamos a zero porque as acelerações são iguais a zero, né? E consequentemente aqui, olha, a tração vai ser igual a Px e a normal igual a Py. Agora, olha, vamos calcular na letra A o que ele quer, que é a tração. Então basta calcular a componente Px que eu encontro a tração, tá? Onde, quem vai ser Px, né? Px, pela decomposição, se aqui é θ, aqui também vai ser θ, então Px vai ser mg seno θ, Py, mg cosseno θ, tá bom? Então, na letra A aqui, olha, a tração vai ser mg seno θ, massa foi dada no problema, gravidade vocês conhecem, o ângulo foi dado no problema, então é só substituir. Fazer as continhas, nós encontramos aí uma tração de 41,65 newtons. Bem, na letra B ele quer a força normal, né? E a força normal aqui, olha, nós concluímos pela aplicação da segunda lei de Newton que ela é igual ao componente Y do peso. Então, similar ao caso da letra A, né?
componente y do peso mg cosseno θ, substituindo os valores, fazendo a continha, nós encontramos aí 72,14 newtons, tá? Bem, na letra C, ele quer aceleração quando a corda é cortada. Quando a corda é cortada, quem é que vai a zero? A tração, tá? Então aqui, olha, se eu pegar aqui a aplicação da segunda lei de Newton no eixo X, que é esse caso aqui, olha, só que aqui não é mais zero, passa a ser igual a menos MAX, né? E é o caso em que a tração é igual a zero, tá? Não tem mais corda, a corda foi cortada, obviamente a força de tração vai a zero, tá? Aí, olha, ficou trivial, né? Porque Px tá aqui, olha, mg seno θ, no caso menos mg seno θ igual a menos ma. Então corta massa com massa, né? Multiplica por menos 1, vai ficar x igual a g seno θ. Substituindo, fazendo as continhas, não é difícil encontrar uma aceleração de 4,9 metros por segundo ao quadrado, tá? Ok? Bem tranquilo também esse problema. Exemplo 6, olha. O exemplo 6 seria o problema 91 do capítulo 5, olha. Fala o seguinte: a figura mostra um móvel pendurado no teto. Ele é composto por duas peças de metal. As massas aqui das peças foram dadas aqui, olha, 3,5 kg e 4,5 kg, ligadas por cordas de massa desprezível. Aí ele pede qual a tensão, letra A, na corda de baixo, essa daqui, e letra B na corda de cima, tá? É um problema de força de tração novamente, só que nesse caso aqui, olha, os móveis estão pendurados e obviamente é uma situação de equilíbrio, tá bom? Então vamos lá, né? Dados do problema, ele deu as massas. Primeiro passo que nós precisamos fazer aqui, olha, é fazer o diagrama do corpo livre, né? Então perceba aqui que no corpo de massa M1 nós teremos a tração T1, que seria oriunda da corda de cima, e no corpo de massa M1 também teremos a tração T2 na corda de baixo, mas obviamente seu peso, né? Já no corpo de massa M2 nós teremos a tração T2, que é a mesma daqui de cima, né? Porque é a mesma corda aqui embaixo, né? Para ambos os corpos. E o peso 2, tá? Agora é só aplicar a segunda lei de Newton. Perceba que nós não temos forças na horizontal, então vou fazer a somatória das forças em Y só na vertical para cada corpo separadamente. Então, aplicando a segunda lei de Newton, somatória das forças em Y para o corpo de massa M1, nós teremos quem? A tração 1 menos T2 menos P1, isso aqui é igual a zero. Já para o corpo de massa M2, né, nós teremos a tração e o peso 2, tá? Aqui, olha, perceba que os vetores têm sentidos contrários, o sinal é oriundo disso. Como não há aceleração, né, eu já coloco igual a zero isso daqui para ambos os casos, tá? Bem, arrumando isso daqui, olha, obviamente se eu passar esses termos para o outro lado, eu tenho que a tração 1 é igual ao peso 1 mais o peso 2, e a tração 2 deve ser igual ao peso 2, tá? Uma vez que nós temos equilíbrio. Então, agora, olha, né, se eu quiser calcular as trações nas cordas de cima, que no caso é T1, na corda de cima, que no caso é T1, e na corda de baixo, que é T2, basta eu calcular os pesos, tá? Então, calculando os pesos, né, e obviamente T2, que é o que ele quer na letra A, P1 M1G, P2 M2G. Então, fazendo essa continha, ele deu as massas, a gravidade você conhece quanto é que vale. Né? Nós encontramos aqui peso 1, 34,3 e peso 2, 44,1 Newton. Bem, como T2 é igual a P2, então T2 é igual a 44,1 newtons. Matamos a letra A. Na letra B, ele quer a tração na corda de cima, no caso T1. Então, T1 é igual a P1 mais P2. Então, olha, basta substituir. Fazendo as continhas, nós encontramos T1, né, de 78,4 newtons. Matamos aí o problema também. Exemplo 7 seria o problema 53 do capítulo 5. Nós temos aqui, olha, dois blocos estão em contato sobre uma superfície sem atrito. Novamente, estamos ignorando o atrito. Uma força horizontal é aplicada em um dos blocos, né? Aí, letra A, o que ele fala? Se M1 é igual a 2,3 kg e M2 1,2 kg, e o módulo dessa força F
é igual a 3,2 newtons, ele pede determine a força de contato entre os dois blocos. A força de contato seria a força que M1 aplica em M2, que deve ser igual à força que M2 aplica em M1 pela terceira lei de Newton, né? Aí letra B mostra que se a mesma força F for aplicada em M2, ou seja, esse F aqui não é aplicado em M1, mas sim em M2, a força de contato é de 2,1 newtons e que não é o mesmo valor obtido em A. Tá? Vamos mostrar isso daí. Primeira coisa, dados do problema, ele deu as massas, né? E deu o módulo da força F1. Então aqui, olha, fazemos o diagrama do corpo livre. Eu estou chamando a força de contato de um Fzinho aqui, qualquer, tá? Então aqui, olha, são essas as forças externas que estão atuando em cada corpo, ok? Tanto forças na horizontal aqui como na vertical, tá bom? Então, vamos fazer a somatória das forças, tá? Aplicando aqui, olha, a segunda lei de Newton. Perceba novamente que as forças horizontais estão se cancelando. Esses corpos aqui não vão acelerar na vertical, né? Apenas na horizontal. Então, nós vamos ignorar a somatória das forças em Y, elas não vão ser relevantes para esse problema. Então, para o corpo de massa M1, nós vamos ter aqui, olha, F menos Fzinho, tá? Como está aqui, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Para o corpo de massa M2, nós vamos ter Fzinho e vai ser a única força atuando, uma vez que não tem atrito aqui. Isso aqui vai ser igual a M2 vezes A. Bem, como nós queremos aceleração, né? Agora vamos arrumar isso daqui, né? E calcular justamente as variáveis que ele quer, né? Na verdade, ele não quer aceleração, ele quer a força de contato, mas obviamente para calcular a força de contato, Fzinho, nós precisamos da aceleração, né? Então aqui, olha, calculando a aceleração, né, eu posso isolar, fazer um sisteminha aqui diretamente, trivial, parecido com o caso da máquina de Outwood que nós fizemos anteriormente. Tá? Posso colocar aqui em evidência, né? Aqui, ó, coloco uma evidência, passo M1 mais M2 dividindo, né? Aí fica assim, ó. Essa expressão vem dessa daqui, né? Substituindo os valores, ele deu o módulo da força e deu as massas, então aqui, ó, aceleração 0,914 metros por segundo ao quadrado. Uma vez encontrado o A, eu substituo aqui, olha, e encontro a força de contato, a Fzinho. Então, substituindo, fazendo a continha, nós encontramos uma força de contato aí de 1,097, aproximadamente 1,1 newton. Bem, na letra B, ele sugere que essa força F aqui, olha, ela, ao invés de ser aplicada no corpo de massa M1, passa a ser aplicada no corpo de massa M2. E quer saber, né, para mostrar que a força de contato agora vai ser de 2,1 newtons, e não 1,1 como nós encontramos, né? Então, invertendo o F, perceba aqui, olha, né, uma vez que eu inverto F, esse F aqui não está mais sendo aplicado em M1, M1 só vai sentir agora a força de contato Fzinho, que nesse caso aqui vai ser, aqui olha, menos F, né? Como era aqui também, esse F daqui passa para cá, né? E o F vai ser aplicado em Mzinho, então na direção horizontal, tá? Ok? Então fica menos F mais Fzinho igual a menos M2A. Percebam também, olha, que o movimento agora, olha, quando eu aplico, quem está gerando o movimento é essa força F, né? Essa aqui é a força de contato entre os corpos que estão encostados, né? Então, quem está impulsionando o movimento do sistema todo é essa força F. Então, quando ela é aplicada aqui para a direita, o movimento deve ser para a direita. Quando ela é aplicada para a esquerda aqui, o movimento passa a ser para a esquerda e, consequentemente, as acelerações são negativas, né? Porque vai acelerar no sentido decrescente do eixo X. Então, por isso aqui, olha, o sinal de menos, tá? Os sinais aqui obedecem à ordem dos vetores, tá bom? Então, aqui, olha, nesse caso, se eu pegar, né, a expressão, né, eu posso encontrar, no caso, se eu substituir aqui, olha, quem é Fzinho? M1A, né? Substituo aqui e isolo, né, o A, eu encontro a mesma expressão, olha. Vocês podem aqui, olha, trivial, né? Multiplico por menos 1. Então, substituo aqui, né? Faço o jogo de sinal, encontro a mesmíssima expressão aqui, olha, da letra A. Isso quer dizer o quê? Se as variáveis têm o mesmo valor, vai dar o mesmo resultado de aceleração,
tá? Então, com esse mesmo resultado de aceleração, se eu substituir aqui, olha, nessa expressão, né, fazendo o jogo de sinal, obviamente, multiplicando por -1, eu vou encontrar um valor de aceleração, de força de contato de 2,1 newtons, ok? Que é justamente o que ele pede para provar, tá? Ou seja, né, se o sentido da força F aqui, olha, passa a ser na horizontal para a esquerda, sendo aplicada no corpo de massa M2, a força de contato passa de 1,1 para 2,1 newtons. Ok? Muito interessante esse problema, até para vocês notarem que, obviamente, a força que está gerando o movimento, que é essa força F, ela não vai ser integralmente passada para o outro corpo, né? Exemplo 8, tá? O exemplo 8 fala o seguinte, olha. Um passageiro de massa 72,2 kg está em pé em uma balança no interior de um elevador. Letra A. Qual é a leitura da balança se o elevador está parado? Letra B. Qual é a leitura da balança se o elevador sofre uma aceleração para cima? Para cima, importante. De 3,2 metros por segundo ao quadrado. E letra C. Qual é a leitura se o elevador sofre uma aceleração para baixo? De 3,2 metros por segundo ao quadrado, tá? Bem, esse problema é aquele problema clássico, onde nós temos a situação em que a força normal ela é impactada pela aceleração vertical, né? Até citei na hora que nós falamos da força normal. Então, dados do problema, ele deu aqui, olha, a massa do Einstein aqui, né? E deu a aceleração característica, o módulo dela, né? Letra A, letra B e letra C, né? Bem, fazendo aqui, olha, o diagrama do corpo livre, nós vamos ter aqui, olha, peso vertical para baixo, normal aqui vertical para cima, tá? O detalhe mais importante que nós precisamos saber nesse tipo de problema é que a leitura da balança, que o problema frisa, é justamente a força normal, tá? Então aqui, olha, a leitura é igual ao módulo da força normal Fn. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton. Olha. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nesse caso aqui, somatória das forças em Y, nós vamos ter a normal para cima menos o peso para baixo é igual a MA, tá? Aí, olha, como eu quero a leitura da balança, eu quero então a força normal. Então, isolando aqui a força normal, como nós já fizemos lá, né? Força normal vai ser M vezes a soma, né, da gravidade mais a aceleração vertical, a Y, tá? Bem, uma vez encontrada essa expressão, a gente vai calcular, né, letra A, B e C. Então, no caso da letra A, em que a aceleração é zero, o elevador está parado, tá? Então, é o caso em que esse AY é zero, olha, tá? Então, substituindo os valores agora, fica apenas massa vezes a gravidade, e a leitura da balança vai ser 707,56 newtons, tá? Então, quando o elevador está parado, a balança vai fazer essa aferição, né, para o peso, né? São iguais, peso e normal nessa situação. Bem, na letra B, né, ele diz agora que o elevador está subindo, uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quando ele sofre uma aceleração para cima, obviamente, ela vai ser positiva, tá? Aí nós pegamos a expressão aqui e substituímos. Então, novamente, massa, mesmo valor, gravidade, mesmo valor, só que agora nós temos impactando aqui uma aceleração vertical para cima, tá bom? Então, substituindo os valores, fazendo a continha, nós vamos encontrar uma leitura na balança de 938,60 newtons. Perceba que com o elevador subindo, aí ele vai marcar um peso maior, né, na leitura da balança. Na letra C, agora o elevador está fazendo um movimento vertical para baixo, né? Então tem uma aceleração para baixo de menos 3,2 metros por segundo ao quadrado. Então, partindo da mesma expressão, agora, olha, substituindo. Nesse caso, eu vou ter que subtrair a gravidade menos a aceleração vertical. Aí eu vou encontrar uma leitura de aproximadamente 476,52 newtons, tá? Então percebam que eu vou ter leituras na balança diferentes quando existe um movimento, né, vertical do elevador, né, diferente de quando ele está parado. Ok? Então, quando ele está parado, o peso é igual ao normal e, consequentemente, a leitura da balança seria, digamos, aí a correta, tá? Quando há um movimento vertical, né, nós temos uma variação na leitura da balança devido ao movimento vertical do elevador.
Bem, matamos aí o problema, matamos também o capítulo 5, tá, do nosso livro-texto. E tem vários outros problemas para vocês tentarem aí no final do capítulo, tá, no nosso livro-texto, tá bom?